Olá, tudo bem? Eu estou recebendo muitas dúvidas, muitas perguntas de mamães que estão com dúvidas em relação com a atividade física e a gestação. O que pode ser feito, o que não pode, que exercícios têm que ser evitados, quais que não. Então, fica comigo e nós vamos descobrir já já. Vou dar 3 exercícios, 3 modalidades que você deve evitar durante a gestação. Fica aí comigo. Bom, e pensando nisso, eu já vou esclarecendo uma coisa aqui. A gravidez, ela não precisa ter repouso nenhum e nem diminuir os exercícios físicos que você fazia antes, a não ser que o seu médico peça para você fazer repouso ou reduzir as atividades. Fora isso, bora treinar! Mas Raquel, então quais são os exercícios ou modalidades de exercícios que eu devo evitar durante a gestação? Hoje nós vamos falar sobre 3. Então, um dos exercícios é flexões de tronco. Então, fazer flexão de tronco para frente, ou em pé, ou sentado, ou deitado, tá? Então, esses a gente evita. O segundo, exercícios que tenham risco de quedas, tá? Eu já vou falar um pouquinho cada um, tá? E o terceiro é a modalidade do mergulho. Então, fica aí que eu já vou passar um por um aí pra gente analisar por que pode ou não pode fazer, ok? O primeiro exercício, então, que a gente deve evitar durante a gestação, flexões de tronco. Por quê? Por que a gente deve evitar? Ainda mais ali na 16ª semana, 17ª semana. Porque o reto abdominal, ele vai se distender bastante para poder acomodar melhor o bebê, então essa musculatura ela vai se alongar. E quando a gente faz essa flexão do tronco, a gente força uma musculatura que se chama reto abdominal. E essa musculatura sendo muito solicitada, pode acontecer de dar uma diástase. E o que é a diástase? A diástase nada mais é do que a separação do reto abdominal, né? Só que esse é um assunto que nós vamos tratar um pouquinho mais além, que ele é bem complexo, mas muito interessante e que toda mulher deve saber sobre isso. A preocupação em manter a musculatura do abdômen e do assoalho pélvico, ela deve existir. Mas os abdominais tradicionais, eles são totalmente contraindicados nesta fase, que também é o assunto que nós vamos falar um pouquinho mais além, que é sobre posso fazer abdominais ou não, ok? Segundo exercício, então, que nós devemos evitar de fazer durante a gestação, que são os exercícios que têm riscos de queda, que são equitação, né, andar a cavalo, andar de bicicleta, fazer saltos e artes marciais. E tem mais algumas outras aí, mas essas são as mais comuns, vamos dizer assim. Por que a gente tem que cuidar e tem que evitar essas atividades, essas modalidades de exercícios? Porque o risco de queda é muito grande e o contato físico que se tem nessas atividades é muito grandes. Então o risco de bater, de chutar na barriga ou de cair de uma altura um pouco mais alta pode ter um risco. E durante a gestação, os hormônios eles deixam as articulações mais flexíveis e a musculatura mais flácida. Por isso que o risco de queda ele é maior, o risco de lesão é maior. Então tente evitar essas modalidades, esses exercícios de mais impacto, de saltos, né, andar de bicicleta, andar a cavalo. Dê uma pausa agora, dá uma paradinha. Logo depois você vai conseguir fazer tudo de novo, ok? Terceiro exercício que devemos evitar durante a gestação, que é o mergulho. Por que nós devemos evitar o mergulho? Não existem muitas informações científicas que o mergulho ele faz mal, né, que ele prejudica a gestante, o mergulho com cilindro. O mergulho com cilindro, ele não tem problema nenhum para a mamãe, porém ele libera bolhas gasosas que são espalhadas na nossa corrente sanguínea. Só que nós, como adultos, nós conseguimos eliminar ela tranquilamente. Porém, o feto ele não tem essa capacidade ainda de filtrar essas bolhas gasosas. Os pulmões não têm capacidade de filtrar essas bolhas. Por isso, não é indicado nem que as gestantes façam mergulhos em apneia. O que é a apneia? São mergulhos sem equipamentos, sem cilindro de oxigênio, né? E a pessoa só tranca a respiração. Ela vai inspirar, vai trancar a respiração e vai mergulhar. Então, esse movimento
muito, esse mergulho também não é indicado para mamães, tá? Gestantes. O ideal é que mesmo mulheres gestantes que já mergulhavam antes, converse com seu médico, porque é melhor a gente sempre prevenir do que, porque para a mãe não vai ter problema nenhum, para nós adultos a gente consegue absorver tudo, mas o problema é o feto, tá? Então a gente tem que respirar, a gente não pode ficar segurando nem a apneia e nem também fazer mergulhos com cilindros, ok? Fica aí mais uma dica para as mamães que gostam de mergulhar que nem eu. Então aguardem, esperem um pouquinho, são só 9 meses para fazer essa adaptação, aguenta aí um pouquinho, ok?